Novamente, boa noite. Que Jesus nos abençoe. O quarto evangelho bíblico que foi narrado por João, no epílogo final, lá já encerrando, o epílogo, ele fala para nós que conta-se que Jesus, após a crucificação, ele apareceu mais 3 vezes. E ele narra, então, essa terceira aparição. Ele comenta que os discípulos haviam saído para uma pescaria, alta noite, que era a profissão deles, a pescar, e foram noite adentro e voltaram já de alta madrugada e não haviam conseguido pescar absolutamente nada. Quando eles estavam se aproximando da praia, eles viram um homem, uma imagem meio desfocada, e aquele homem acenou para eles, chamou eles de filhinhos, falou: filhinhos, venham, venham. E não era comum, não era habitual uma pessoa chamá-los de filhinhos, uma pessoa comum. E eles vieram, e ele disse assim: como foi a pescaria? E eles disseram: não pescamos nada. E aquele homem disse: joga as redes para o lado direito do barco. Aí eles começaram a desconfiar, né? Jogaram. E aí aconteceu o que acontecia das outras vezes. As redes ficaram abarrotadas de peixes. E até com uma dificuldade para que eles pudessem ali puxá-las. E aproximando um pouco mais, um começou a olhar para o outro e falou: é o mestre. É o mestre. E ele disse: venham. Quando eles chegaram à praia, já estava ali feito também para eles comida. Tinha pães, tinha peixe, e eles perceberam sim que era Jesus. Não falaram nada porque sabiam que era ele. E ele disse: vamos ceiar, vamos comer, né? E eles sentaram ali e ceiaram. Então João narra que depois de algum tempo, ele a sós com Pedro, ele olhou com aquele olhar terno, aquele olhar bondoso, mas também aquele olhar que penetra a alma dentro dos olhos de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Então Pedro prontamente respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, leve paz para as minhas ovelhas. Mas algum tempo depois, não demorou muito, novamente, ele com aquele mesmo olhar terno, aquele olhar amoroso, né, voltou a questionar Pedro: tu me amas? Ele estranhou um pouco, mas disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, acalma o meu rebanho. Mais algum tempo, novamente, o olhar, aquelas palavras amorosas que toca a alma, que toca o coração, ele indaga pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Então João narra que nesse momento, por um rápido instante, Pedro se entristeceu. Entristeceu porque passou pela mente dele que Jesus duvidasse do amor que ele sentia por Jesus. E ele tinha plena certeza disso. Ele tinha sofrido aquela experiência terrível de ter negado Jesus também 3 vezes. E Jesus perguntou outras 3. Então o que ele disse para Jesus? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque ele sabia que Jesus conhecia os sentimentos dele. Porque Jesus também nos conhece a nós melhor do que nós mesmos. Jesus sabe o que se passa conosco com uma compreensão, talvez, que nem nós mesmos temos. Então ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus disse: acalmai o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. E às vezes a gente fica pensando: mas o porquê de perguntar assim com insistência?
essa questão do amor, né? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, comenta para nós essa passagem, falando que Jesus tinha planos para Pedro. Ele estava com uma responsabilidade da elevação espiritual da humanidade, por meio do trabalho, por meio da pregação. Foi ele que criou a Casa do Caminho. Os primeiros cultos do Evangelho no Lar surgiram na casa dele. Então ele sabia da importância da missão de Pedro, principalmente nos primeiros anos do cristianismo. E a insistência com o amor, Emmanuel diz para nós, porque tendo amor, as demais dificuldades se resolvem. Seja qual for a nossa luta, seja qual for o nosso perrengue, seja qual for o problema que nós estivermos enfrentando, com amor nós resolveremos. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é a sua opinião, como que você define o amor? Provavelmente cada um aqui vai falar uma coisa, vai ter uma definição individual, mas muito provavelmente também elas vão meio que se convergir. A gente está conhecendo e aprendendo sobre o amor. Os dicionários, cada um traz também ali uma definiçãozinha. A gente colheu algumas aqui. Afeição profunda, conjunto de fenômenos cerebrais e afetivos que constituem o instinto sexual. Outro, afeto a pessoas ou coisas. E apenas um deles disse, culto a Deus. Mas avançou aí também a ideia. Hoje a gente trouxe aqui essa lição do Evangelho, ela está no capítulo 11 da Instrução dos Espíritos, a lei de amor. 3 espíritos comentam, então, sobre o amor para nós, e a gente vai discorrer aqui alguma coisa sobre ele. Um deles é o Lázaro, o outro é o Fênelon e o terceiro, Samson. O Lázaro diz assim, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aqui sobre a lei. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Muito importante isso aqui. Só a lei de amor é capaz de anular as misérias sociais. Nós ainda passamos por misérias sociais de ordem econômica, moral, espiritual, porque o amor ainda não é uma lei, ele ainda não impera. A gente está aprendendo a amar, né? Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Quando ele diz aqui, ultrapassando sua humanidade, a gente esse ano leu um livro que está muito badalado no tempo, talvez alguém aqui já leu também, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele passou uma experiência muito forte. Ele é um terapeuta judeu em busca de sentido. Viktor Frankl. Já leu? Então. E lá ele comenta que ele foi pego, né, pelas tropas nazistas. Ele era judeu, e a gente conhece aí, através da história, de alguns filmes, né, como que eles foram tratados, humilhados, torturados, escravizados e levados a fazer trabalho forçado até a morte. E nesse livro ele conta das angústias que eles passavam ali, sem saber o que ia acontecer com eles. Como que ia ser o dia de amanhã, se eles iriam sobreviver, se eles iriam voltar para casa, se ia ver as esposas, se ia ver os filhos, se ia ver os pais, sem esperança. Então, muitos deles, diante daquelas torturas, se deixavam morrer ali, apanhando, sendo massacrados, humilhados. Eles eram obrigados a trabalhar naqueles invernos rigorosos de neve, a cavar valas, e nem um agasalho eles ganhavam. Era uma roupa que não ajudava. Ele conta dos sapatos que davam para eles, dava um número. Se o pé era grande ou pequeno, eles pouco estavam se importando, se vira. Às vezes o sapato não tinha um cadarço,
então soltava, ou até não servia, e eles tinham que pisar ali na neve. Imagina isso no dia a dia, e trabalhando. E ele era um médico, né? Mas ele conta que tinha gente de todas as áreas, de todas as profissões. E o alimento minguado que eles ganhavam, que era uma sopa rala que alguém colocava no prato, quando tinha a sorte, a pessoa afundava um pouco mais a colher para vir ali uma ervilha, uma coisa mais substanciosa. Então ele fala que muitos deles tinham um ódio tremendo daqueles que o subjugavam, porque foi assim, né? De graça, digamos assim, né? E muitos se deixavam até morrer, outros não perdiam a esperança, como ele. E ele sabia da existência dos campos de concentração, sabia da existência das cabines de gás, que eles levavam eles também para morrer. Então, às vezes, ele falava, quando vinha um caminhão e falava que ia nos levar para outro lugar, a angústia era tremenda, porque a gente tanto poderia ir para um outro campo ou ir para a cabine de gás para ser morto. E aí as esperanças acabavam de vez. E aí ele fala, na visão dele, a gente está aqui falando de ultrapassar a humanidade, há um trechinho aqui que ele fala o que é o ser humano, né? Aí ele diz assim, é aquele ser que inventou as câmeras de gás para assassinar o semelhante, né? As câmeras de gás de Auschwitz é o ser humano. Mas ele é também aquele que entrou nas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso. Então, tanto era aquele que fazia a tortura, quanto aquele que entrava em condição de perdoar. Nós sabemos que uma das sentenças do Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, aquele ser humano que já consegue ver no outro, ainda aquele que o tortura, como um semelhante seu, ele já ultrapassou essa humanidade aqui e já está conseguindo trabalhar no seu coração o que é o amor, né? Samson define amor assim: amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honrado, consciencioso para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos para abrandá-las. Ele não disse resolver as dores, abrandá-las, auxiliá-las. O pouco que a gente puder fazer pelo nosso semelhante para abrandar a dor dele é já um gesto de amor, né? Então, é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores. Quando a gente esteve lá no Campo da Paz, eu contei essa história, mas não contei ela aqui, vamos lá. Eu, quando estava na faculdade, a gente chega na sala, né, todo mundo estranho, mas a gente começa ali a fazer umas amizades, e eu fiz amizade com uma colega lá e era uma beleza, mas era afinidade para lá, afinidade para cá, e eu fui percebendo que ela era crente, que ela era evangélica, né? Falei, quero ver o que acabou de estourar aqui, né? E um dia lá, a gente estava na lanchonete, e eu soltei uns dos chavões que os espíritas falam, e foi tão espontâneo, não foi nem para provocar ela, né? Quando a gente conversa, vai, conversa, vem, eu soltei lá que fora da caridade não há salvação, né? Aí ela falou assim, mas você está parecendo aqueles espíritas, né? Eu falei, parecendo não, eu sou, né? Aí ela pulou dessa altura, né? Ah, mas não é possível, né? Ah, não estou acreditando. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu comecei a brincar nele, né? Ela não separa, né? E tal. Mas você é espírita mesmo, pai? Ó, aqui, né? Na sua frente, né? E aí ela falou, gente, mas eu não dou sorte. Os amigos que eu mais arrumo, eles sempre têm que ter um defeito, né? Aí ela falou assim, que ela conversa vai, conversa vem, ela que tinha uma das amigas que ela mais gostava, não era da religião dela, nem tinha religião. E ela apelidou essa amiga dela de minha amiga torta. Eu nunca quis saber por que ela chamava a moça de torta, mas ela disse que a menina era torta. E ela contava também que ela, lá na igreja dela, elas tinham um grupo de jovens que toda terça-feira à tarde elas faziam orações.
né? E que era muito bonito, que era aquelas orações, assim, aquela fé, aquele louvor, né? Eu falei, mas que coisa boa, né? Ela falou, e a partir de hoje eu vou orar para você, para Deus abrir sua cabeça para você sair desse espírito. Eu falei, então você ora bastante mesmo, né? Senão não vai funcionar. E eu ia levando assim no bom humor e tal, beleza. Isso terminou o semestre, no ano seguinte ela não apareceu. E foi mais outro semestre, ela não apareceu. E naquele tempo a gente não tinha essas facilidades que tem hoje, e acabou que realmente nós perdemos o contato. Quando foi no outro semestre, já no terceiro, após o primeiro ano, quando ele começou, ela apareceu lá, muito cansada, com aparência cansada, assim, magra, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas um trator passou em cima de você, né? Ela falou, não estou bem, que horror, né? Como você me recebe assim, né? Eu vim aqui só para te ver um pouquinho. Eu tranquei minha matrícula. Eu não vim no ano passado, né? Eu falei, vamos conversar, né? Aí eu vi que a coisa era séria. Ela falou assim, a minha mãe foi acometida de uma doença muito grave, muito difícil. Foram meses e meses de luta e tratamento, só nós duas. Não foi fácil. Por várias vezes eu pensei que a minha mãe fosse morrer. E muito complicado. Agora que, graças a Deus, ela melhorou um pouco e eu vou poder voltar, né? Vou voltar lá para o terceiro semestre, né? Ela falou, mas sério, Jesus me deu uma lição tão grande nesse ano que eu queria te contar, né? Todas as dores que nós passamos, as dificuldades, as lutas, eu precisando de ajuda de toda sorte. Nenhuma das minhas amigas lá do grupo de oração sequer foi nos fazer uma visita. Nem para saber como que eu estava. Mas, por outro lado, Célio, quando eu menos esperava, a minha amiga Costa chegava lá em casa e ela ia entrando, ela ia direto para a cozinha. A pia abarrotada de vasilha suja, ela nem perguntava, já começava a lavar, ia cuidando de tudo. Quantas vezes ela falou para mim, hoje eu vou dormir aqui na sua casa para você descansar. Eu vou ficar com a sua mãe. Me dá aqui os remédios, os horários que ela precisa tomar o medicamento para você descansar. Sério, ela deu banho na minha mãe. De onde eu menos esperava é que veio a ajuda. E virava e mexia, ela estava lá comigo até ver a minha mãe estabelecida. E aí eu te pergunto, sério, de que adianta ter uma fé? De que adianta louvar a Jesus? De que adianta amar a Jesus se a gente não coloca o evangelho em ação? E a minha amiga, que eu achava que não estava nem aí para a religião nem nada, é que foi lá praticar os ensinamentos de Jesus. Então, a vida cheia dessas surpresas para a gente, e aí, como ele falou aqui, ó, né, essa amiga dela, né, ela procurou ao redor de si o sentido das dores, e procurou o quê? Já que ela não podia resolver, abrandar, ajudar de alguma forma, né? Fenelon fala aqui para nós assim, agora é o outro, né? Que eles são três. O amor é de essência divina, e do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudeste constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, ou um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções sublimes. Todos nós temos essa centelha divina, porque todos nós somos filhos de Deus. Por mais duro que possa ser um coração, ele sente amor. Nem que seja por um animal, um cão, um gato, uma planta, por alguma coisa ali, ele tem como ser tocado no coração. E às vezes a gente que trabalha na mediunidade, na doutrinação, muitas das vezes a espiritualidade traz ali um espírito com o coração endurecido, com raiva, com mágoa, com aqueles sentimentos de ódio, de vingança.
E a gente começa ali a conversar com ele e tudo, e a espiritualidade traz alguém também em espírito que foi muito caro para ele. Às vezes é uma mãezinha que tinha todo o amor a ele, uma avó, uma madrinha, um pai, alguém que tinha, que despertava nele esse amor. Quando aquele espírito é trazido ali, que ele vê, ele sente o coração tocado. Às vezes esse espírito chega ali carregado de ódio e ele começa a chorar, porque tocou ali o coração dele, né? Por mais cruel, por mais endurecido que possa ser um coração, ele não resiste ao amor, porque conforme o Fênelon comenta que ele é de essência divina, né? E ele ainda acrescenta assim, ó, não acreditei na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. O amor, quando é verdadeiro, ele vence. A gente quer ilustrar aqui, a gente fala muito dos livros do André Luiz, o Libertação, que é um livro muito importante. Quem leu ele vai se lembrar, quem não lê, fica aí uma dica de leitura. Ele mostra ali para nós uma senhora que é filha de um juiz e ela está vítima de uma chusma de espíritos que estão sugando as energias dela, enfraquecendo. O intuito é esse, é tirar todas as energias para que ela vá morrendo torturada de pouquinho. Houve ali um conchavo. E entre aqueles espíritos há um ali que lidera eles. Ela encarnada e esses espíritos ali dentro da casa. E ele tem uma raiva tremenda. E os chefões lá da cidade espiritual precisavam de alguém com esse ódio para que pudesse fazer ali o serviço. Acontece que aquela senhora, naquela existência, ela é filha de um juiz muito importante. Mas ela foi filha, numa outra existência, de um espírito de luz, de muito amor, que veio, então, por amor a ela, procurar libertá-la daquele processo. Mas ele precisa de tomar parte, né? Aí a gente, quando ele chega, ele vê ali aquela situação toda, né? E nós, quando a gente traz para o nosso lado, a gente pensa assim, imagina você chega em casa e vê o seu filho, ou sua filha ali, um monte de gente em cima ali, massacrando, querendo acabar com ele, né? A primeira atitude que a gente faz é ir lá e querer fazer um estardalhaço, né? Ele chega e observa. E o André Luiz, que acompanha ele, fala, você não vai fazer nada, né? Só... Ele faz uma oração, uma prece, calmo, e ele vai então se inteirar. E eles estão disfarçados como se eles também fossem do mal, para poder ficar ali, né? Ele vai e conversa com aquele chefão e fala, por que você está aqui liderando, né, esse grupo? Ele fala, no meu coração não há espaço para mais nada, a não ser para o ódio. Só há ódio, mágoa e revolta no meu coração. Por quê? Aí ele vai contar a história dele. Ele fala que tem um filho que está encarnado na Terra. O homem, que é filho dele, trabalhava numa empresa, numa firma. E lá aconteceu um assassinato. Alguém matou alguém. E eles procuraram ali saber quem era o assassino, e a culpa recaiu sobre o filho dele. Mas o filho dele era inocente. Ele não tinha cometido aquele crime. Mas eles fizeram ali uns arranjos, ali, umas armaduras, umas manobras para culpar o filho dele, que era de origem muito humilde. E por mais que o moço tentou se defender, ele não conseguiu. E quem condenou aquele rapaz a ir para a cadeia no tribunal era o juiz pai daquela mulher, que estava sendo ali atacada por ele. Mas não ficou só aí. Uma vez o rapaz sendo condenado injustamente, indo para a cadeia, ele tinha uma esposa. A esposa dele, vendo aquela situação e não preparada espiritualmente para os embates da vida, ela entrou num processo de desespero e se matou. Ela suicidou-se. A mãe do rapaz, que é a esposa desse moço, vendo o filho condenado e a nora ter se matado,
Ela levou um choque tremendo também de desgosto e acabou morrendo também. Então as duas morreram quase que simultaneamente. Uma vez as duas mortas, desencarnadas, em espírito, elas foram se juntar ao rapaz ali. Porque o amor também, se for um amor doentio, ele também obsedia. Ele também desequilibra. E as duas estavam nesse processo, então ali na mente do rapaz, naquele desespero, e ele já não estava bem. Juntou as duas, com o rapaz condenado, desesperado, ele enlouqueceu e foi parar no manicômio. Essa era a situação. Aí ele olhou para o Rubio, que é o mentor, e falou: o que o senhor acha? Agora a filha dele vai pagar por tudo que ele fez ao meu filho. Porque tudo isso foi ele. Porque eu tentei falar com ele. Ele dormia, em sonho, eu ia lá e falava: juiz, meu filho é inocente. Reveja o caso, reveja o processo. Ele não me deu ouvidos. Agora a filha dele vai pagar por tudo que o meu filho está passando. Então a gente vê aí que ódio não é de graça, né? A obsessão, ela é uma via de mão dupla. A gente nunca trata só o obsediado. Tem que ver o outro lado também, né? E Rubio, então, tomou ali os apontamentos, né, de tudo que acontecia. Um certo dia, ele disse que ia no manicômio visitar o filho. Ele falou: eu posso ir com você? Ele estranhou aquilo, né, meu pai? Pode, porque ele achava que eles estavam no mesmo patamar. Então eles vão até o manicômio e vê aquela situação triste. André Luiz comenta que não apenas as duas entidades ali que estavam grudadas na mente do rapaz enlouquecendo dele, outros espíritos sofredores naquela região, umas emanações de fluidos muito pesados, um ambiente muito triste, né? Naquele tempo, os manicômios eram muito mais sofridos. E aí o Rubio olha para ele e diz assim: Saldanha, eu posso fazer uma oração pelo seu filho? Né? Ele fala: você acredita nisso? Você acredita em Deus? Se Deus existisse, isso não teria acontecido. Ele fala: mas você permite? Ele falou: você quer, faça, né? E aí acontece o milagre, porque Rubio, com esse amor aqui, que o Fênelon diz para nós aqui, ó, o amor verdadeiro, ele se ajoelha ali ao redor daquele rapaz, ele levanta os braços para o alto e pede a Deus com todo o amor do mundo para o filho daquele que estava torturando a filha dele. Amor aos inimigos, né? Uma visão clara. Fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam. Então, Rubio ora com todo amor, e André Luiz vai descrevendo que do coração dele vai partindo raios de luzes, e vai descendo luzes do alto ali naquela sala, e são energias de amor que vão circulando naquele ambiente, e logo as duas irmãs que estavam ali grudadas na mente dele, enlouquecendo ele, elas desligam. E nesse momento, a prece também é um pedido de socorro. Outros espíritos vieram e já cuidou de encaminhar aquelas duas irmãs para os hospitais adequados à necessidade delas. E o rapaz já começou a recuperar a lucidez. Então ele vai relatando toda aquela mudança que vai acontecendo, porque são energias de amor que vão descendo ali. E logo ele vê o rapaz que estava de bruços no chão se levantar e deitar na cama e descansar. Então ele agradece a Deus. No momento que ele agradece a Deus, que ele olha para aquele obsessor, que era o cruel, que era o vingativo, que era o ressentido, ele está chorando. Aquelas lágrimas de lavar a alma. E ele olha para ele e fala assim: o que você fez pelo meu filho hoje, nem eu nunca vi ninguém fazer. A partir de agora, você conta comigo para o que você precisar. Você tem em mim um aliado. Então é a partir dali que começa o processo de libertação da Margarida. Ele ajudou para ser ajudado. Por quê? Porque através desse amor verdadeiro, ele conseguiu ali libertar o rapaz. Né? Só mais alguns spoilers, depois fala também com Juína. Vale a pena ver o que é uma história realmente de amor verdadeiro, de perdão,
e de renúncia. Aqui do lado de cá, ainda o Fenelon, ele diz assim: façam o que fizerem, não poderão sufocar os germes vivais que Deus depositou nos corações em sua criação. Né? Às vezes a gente até brinca com as pessoas, fala, fulano não tem coração. Né? A gente quer dizer que ele não está apto para o amor. Mas às vezes o amor de uma outra pessoa desperta o amor da outra. Porque o amor é uma energia que contagia. Né? Tem uma fala que dizem que o Chico Xavier, certa feita, ele ia visitar um presídio, aí a notícia esparramou, né? E virou aquele alvoroço e os presos, nossa, o Chico veio aqui, né? Que ele era querido assim, né? Nos lugares que ele iam, mas o pessoal, os policiais, o pessoal que administrava do presídio começou a ficar com medo, começou a ficar desesperado, com medo deles aproveitarem que o Chico estava lá e fazer alguma rebelião ou até mesmo pegar ele como refém, né? Mas não tinha como negar ao Chico a visita, porque ele queria visitá-los, né? E aí era preocupação para todo lado. E para piorar a situação, eles tinham recebido naqueles dias um preso, disse que ele era muito difícil, mas não assim, ele não gostava de se interagir com as outras pessoas, muito fechado. E fala que olhava para a cara dele, olhar para um poste era a mesma coisa, porque ele não manifestava nenhum sentimento. Era uma pessoa muito fria. E esse era o que eles mais preocupavam. E aí começou blá blá blá, o Chico disse que ele nem nada, né? E aí, eis que chega o dia da visita, e aquela tensão, a alegria e a tensão. E o Chico foi, e aí ele veio, Chico, é Chico para lá, e Chico para cá. E o homem lá no fundão, assim, né? E depois que o Chico conversou com aqueles irmãos todos, falou palavras de amor, de esperança, né? De renovação, abraçou todo mundo, aí ele olhou e viu o moço parado, quieto, lá no fundo, parecendo um poste, né? E ele foi até ele. No que ele foi até ele, os guardas já falaram, meu Deus, é agora, né? Porque poderia ali acontecer alguma coisa, né? Mas conta-se que o Chico chegou para ele e falou, meu irmão, só essa fala, meu irmão, já foi aí um motivo, né, para tocar. E ela olhou para o Chico, ele falou assim, e o Chico disse, eu posso te dar um abraço? Mas o homem esperava aquilo e ficou ali parado, e o Chico foi até ele e deu aquele abraço de irmão, aquele abraço de amor, aquele abraço amoroso. E não disse nada, só o abraçou. E aí as testemunhas disseram que após esse abraço, eles olharam para aquele homem e ele tinha soltado lágrimas. Ele que não tinha manifestação de nenhum sentimento, ele foi tocado, porque a centelha de um tocou o coração do outro. Meus irmãos, no início, o Lázaro disse aqui assim, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Só o amor. E aqui, mais no meio, o Sansão também diz assim, nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da divindade. O Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, e o irmão Áureo, através da psicografia do Hernani Santana, no livro Universo e Vida, os livros têm propostas diferentes, mas nesse ponto eles convergem. Eles dizem o seguinte, que no futuro, quem vai governar os países são aqueles que tiverem mais amor no coração. Porque esses sim estarão aptos. Serão eleitos os que mais tiverem amor no coração. E que as pessoas vão saber identificá-los. E aí sim o amor passará a ser uma lei e nós seremos então mais felizes.
O José Carlos super bem falou aqui no início do Natal, então eu não vou estender muito, mas se Jesus é o aniversariante, qual o presente, né? A gente quer ler aqui meio para vocês, para a gente finalizar. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternais que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos cilinhos que languecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Que o nosso Natal seja de muito amor no coração, muita paz, e vamos continuar a nossa jornada com Jesus. Muito obrigado.